Muito bem. E aí, pessoal, eu quero falar com vocês, então, dos tópicos de hoje, né, que nós tínhamos tratado, que nós tínhamos falado, quais seriam os tópicos, que eu ia começar na outra aula, nós ficamos falando, a aula se estendeu, né, e é aceitação e renúncia de herança, que tem um arquivo ali, no caso, lá no AVA de vocês. Deram uma olhadinha no AVA, todo mundo, no caso, tá aí com acesso? Tá, deixa eu dividir aqui a tela nossa para mostrar, como de costume, não sempre gosto de mostrar onde estamos, para onde viemos, de onde vamos, né? Então, de onde viemos, para onde vamos, né? Então, olha só. Aqui, vocês têm o Código Civil, né? Então, aqui começa sempre a nossa matéria, gosto de mostrar. Já vimos vários desses tópicos aqui, já vimos com relação às disposições gerais, herança, a vocação hereditária, que foi a última aula, né? Quem que pode suceder, quem que pode herdar, e ficamos num pequeno debate com relação àquele caso lá, enfim, se embriões, né, poderiam herdar, não poderiam herdar, lembra disso aí? E não há uma resposta assim, 100%, né? São esses novos desafios que o direito enfrenta com a tecnologia, com várias circunstâncias. E aí, pessoal, paramos aqui, aceitação e renúncia de herança, né, que era, eu tinha previsto até falar na outra aula, mas não rolou. E essa parte aqui. Então, eu coloquei ela em alguns slides, selecionei alguns artigos, né? Que, de novo, são os que vocês têm lá no nosso AVA. Isso aqui é uma questão que depois a gente vai verificar, uma questão que envolve, uma questão de OAB, pessoal. Então, assim como a gente vai avançando no conteúdo, eu já vou trazendo questões que a gente pode resolver em aula, resolver, enfim, em algum momento, porque nós temos daí já conhecimento, né, digamos assim, suficiente para que vocês consigam resolver. Essa é uma questão de OAB, acho que até comentei com vocês essa questão aí, mas mais para frente a gente faz. E aí, eu quero falar dessa parte da aceitação e renúncia de herança, né? Então tá aqui ela, que me fala com relação a alguns tópicos de quando que eu vou aceitar, é meio que isso aqui vocês sabem, mas é bem importante. Então, quando que a minha herança ela vai ser aceita, quando que eu posso renunciá-la e por aí vai. Eu quero perguntar a vocês primeiro o seguinte, pessoal. Vocês lembram quando que se abre a sucessão? Todo mundo sabe, né? Com a morte. Isso, com a morte. Então, deixa eu só fazer o seguinte aqui. Vou pegar o nosso quadro. Aqui. Eu vou dar um exemplo a vocês, certo? Vamos dizer assim, que no dia... Vou pensar um dia. No dia 10 de março desse ano, João morre. Aí, pessoal, o João morreu, né? E nós temos que aquele prazinho para abrir inventário, né? Etc. Mas, digamos, enfim, não importa, porque a pessoa ela pode abrir inventário depois, né? Judicialmente, vamos pegar uma ideia de inventário judicial, ela pode abrir inventário judicial e vai ter a mesma repercussão. Não porque ela abriu, digamos, o inventário, não, os familiares abriram o inventário do João mais tarde do que normal, do que se deveria ter aberto, nós teremos como consequência alguma punição com relação à divisão da herança. Não, não tem punição para isso. Tem uma multa que nós já comentamos, os estados, eles podem, portanto, cada um deles praticar, né, um percentual que o STF ele permite que seja aplicada a multa de acordo com as regras de cada estado. Mas fora isso, paga a multa, o inventário segue o seu baile aí, sem problema nenhum. Então, como é tradicional, né, que o pessoal atrasa, demora, né, anos e anos e ninguém abre inventário, mas vamos pensar assim, que no dia 18 de abril, não, perto, 18 de agosto, certo? Se abriu o inventário. Abriu o inventário. E aí, pessoal, digamos que lá pelo dia 30 de outubro, né, os herdeiros, né, aceitaram a herança. Né? Fizeram, depois a gente vai comentar os nossos tipos de aceitação, aceitação tácita, presumida, expressa, não importa, mas houve a aceitação da herança. Herdeiros, vamos colocar 2 herdeiros aqui, vamos dizer que assim, Maria e Carla aceitaram a herança, certo?
A pergunta que eu faço a vocês é uma pergunta de OAB, sobre uma questão de OAB primeira fase também. Eles perguntam assim, ó, quando que as herdeiras, né, na verdade, Maria e Carla, quando que elas se tornaram proprietárias, portanto, deste bem? Destes bens, né, do percentual, enfim, qual foi o momento, né? Dia 10 de março, 18 de agosto, 30 de outubro, aí tinha mais uma data, assim, eram outras datas que eu não me lembro, né? Nós vamos inventar aqui, digamos, 30 de novembro, né, a sentença do juiz, né, enfim, homologando o inventário, digamos que foi alguma coisa amigável, dizendo que a Maria e Carla, portanto, cada uma teria direito a 50%, enfim, dos bens deixados por João. Pergunta da OAB, me respondam aí, pessoal. Pode abrir o microfone se quiserem falar, que quando eu estou dividindo a tela, não consigo, às vezes, abrir o chat. Então, a pergunta é, quando que Maria e Carla viraram proprietárias dos 50%? Quando que elas viraram donas dos bens deixados pelo João? Pela Saizine, 10 de março. Temos ali, então, 4 opções. As questões de OAB, pessoal, são 4. Né? A, B, C e D. Em geral, de concurso, são 5, né? Então, a OAB te pergunta 10 de março, 18 de agosto, 30 de outubro, 30 de novembro. O João falou 10. O João foi quem morreu. O Paulo falou 10, né? Alguém mais, pessoal? A sucessão abre com a morte, né? No caso, com a morte, 10 de 3. Professora, desculpa, qual é a pergunta? A pergunta, Douglas, é quando que Maria e Carla viraram, nesse contexto nosso, do nosso quadro aqui, quando que Maria e Carla viraram proprietárias do bem? 50% para cada uma. Aí nós temos 4 datas. Tá, eu diria que foi no momento que elas aceitaram, que foi dia 30/10. Antes, não. Douglas acha dia 30, alguém mais, pessoal? O Na hora Paulo da dia 10, transmissão, o Cláudio dia professor. 10, né? Na abertura do inventário. Dia 18. Na abertura do inventário, eles são responsáveis pela... Mas não houve a divisão ainda, né? Não. Então, na verdade, a divisão só aconteceu aqui, ó. No dia 30 de novembro, o juiz falou, ó, 50 para Maria, 50 para Carla. 30 de Uma novembro. casa para uma casa para outra. 30 de novembro, na sentença. Elas viraram proprietárias? Sim, antes é do espólio. É o inventariante que administra, não é isso? Sim, que administra, sim, tá certo. Mas não pertence os bens ao espólio até o juiz... Não, elas, tá certo, elas são proprietárias integrais, mas não tinham sido divididos ainda no espólio, né? Elas são proprietárias no momento do espólio. Só não foram divididas ainda, dia 30 foram divididas, daí cada uma tomou posse de 50%. Ou vai E aí, tomar Thiago, posse. qual é a data, então? Dia 30/10. Quando elas aceitaram? Tá, eu não vou fechar aqui, que se eu fecho não dá para mexer mais o negócio. Aparentemente, deve dar, né? Não é o 1804 ali, pronto. Pois é, exatamente. Então, eu queria que vocês pegassem a lei de vocês. Conseguem abrir aí a lei de vocês? Porque se eu dividir a tela aqui de novo, eu não consigo mais mexer nesse negócio que eu tô fazendo. Então, leia o 1804, pessoal. O que vocês acham? Lê para nós, Monalisa. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Aí, obrigada. Artigo, vamos escrever aqui. Mas propriedade daí seria a contar da abertura do inventário. Da sucessão. Da sucessão, então é da morte? Então, da morte. Pois é, olha só, vou ler de novo. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Então, olha só quantos conceitos importantes a gente tem que entender para que a gente consiga também compreender o artigo, pessoal. Então, quando que se abre a sucessão? Olha como, eu acho que em todas as aulas que eu tive até hoje com vocês, acho que hoje é a nossa quarta aula, talvez, né? Quarta, que a gente teve aquele negócio, umas 2 semanas sem aula ali. Mas, enfim, desde a primeira, segunda, terceira e hoje a 4ª aula, nós sempre verificamos, portanto, de quando se abre a sucessão. Então, o que significa abrir sucessão? É a pessoa morrer. E aí, o nosso princípio, aí o Paulo, que falou no inicinho, né, de Saizine, fala que não há bens
sem proprietário, sem dono, pessoal. Proprietário é dono. Então, se por acaso o João morreu no dia 10, olha só, nessa data aqui, você passa automaticamente os bens para Maria e Carla. Automaticamente, nesta data, elas viraram, sim, proprietárias. Claro, não se sabe quais seriam os bens, não se sabe, porque ela recém morreu, né? O João morreu agora, 10 de março. Então, No nesse caso, só dia... não tem a posse. não tem, até pode ter a posse, digamos assim, não está formalizado ainda. Mas quando o juiz, digamos que o juiz sentencia aqui dizendo cada uma vai ter assim, vai ter assada, casa para um, etc. O juiz, a sentença, a decisão, vou colocar assim, é algo que só declara uma situação que já existia. Ele não vai constituir. A sentença do juiz não vai passar, digamos assim, a Carla e a Maria serem donas. Não, elas já eram donas. Elas já eram donas, né? Não se sabia exatamente do que, de qual parte específica, né? Aquela ideia de que herança se transmite como um todo. Então, não sabia exatamente qual a parte, mas se sabia que elas eram donas de metade, no nosso exemplo, metade cada uma. Então, nesse momento aqui, olhem só, nós temos que elas já eram proprietárias. Quando elas aceitaram a herança, que foi nessa data aqui, o que aconteceu, pessoal, como consequência, é o chamado efeito ex tunc. Lembram do ex tunc? Sim. Ex tunc significa para trás, né? Tunc atrás. Então, mas aceitaram meses depois, anos depois, não importa, né? Aceitaram hoje, nessa data, perdão, que não é hoje, né? Aceitaram nessa data aqui. Bom, elas são donas desde quando? Desde o dia 10. E da mesma forma, pessoal, já fazendo uma analogia, né? Porque nós temos o parágrafo único do mesmo artigo 1804. Se por acaso, digamos que aqui, ó, Maria e Clara, vejam só, ao invés de aceitar, elas renunciam, o nosso tópico é aceitação e renúncia de herança. Então, se por acaso Maria e Carla renunciaram à herança, então, como consequência, o que nós temos é que elas não renunciaram nessa data aqui, entenderam? Elas não eram proprietárias, deixaram de ser proprietárias nessa data aqui, ó, onde houve a renúncia. Não, elas se renunciaram, ainda que renunciaram no dia 30, elas não eram proprietárias desde que nasceu, desde que morreu. Ficou claro, pessoal? Deu uma viajada no final. Viajei? Vale para os dois, então, né? É só uma analogia. Professora, eu tenho um seguinte pensamento formado e eu estou indo pelo que eu já trabalhei. A Receita Federal só aceita fazer a divisão no final no espólio, né? Então, a senhora não tem bem enquanto o juiz não determinar a sentença. Até quando o Thiago puxou isso, é verdade. Todas as declarações de imposto de renda pessoa física que eu já fechei, todas elas, somente no final é declarado espólio. Sim, mas isso uma coisa não elimina a outra. Quem está falando era o Paulo? Não, Marcel. Não ouvi. Marcel, tá, perdão, não, que não apareceu o teu nome ali. Marcel, isso, uma coisa não elimina a outra. Isso para fins tributários, para fins, enfim, não é? Com relação a outro tipo aí Às 8h30, 9h eu vou, tá? Para um outro tipo. Ô, Betânia, bota no mudo aí, Betânia. Para um outro tipo, pessoal, de direito, Marcel, o tributário, aí tu tem uma repercussão diferente com relação a tributos, etc., e com relação a quando isso aqui vai ser colocado ou não. Mas em termos do direito civil, e por esse princípio que baseia todo, no caso, o direito das sucessões, a pessoa, quando morre, neste momento, se abre a sucessão. Foi nossa primeira aula, a gente tratou sobre isso. Ainda é uma aula presencial. Princípio de Saizini. E aí, como consequência, porque não há bem sem proprietário, automaticamente nessa data, no dia 10 aqui, no dia 10, né, do nosso exemplo, os bens que eram do João se passaram automáticos para Maria e Carla. De novo, para fins civis, para fins tributários, né, enfim, de imposto, é uma outra história, né? Aí eles vão colocar, enfim, outras circunstâncias. Mas para nós, todo o direito das sucessões se baseia neste momento, de quando se abre a sucessão. Professora. Diga, Fernanda. Pode, por favor, repetir de novo sobre o parágrafo único?
Claro, o parágrafo único ele te fala do contrário, porque assim, os nossos 2 tópicos de hoje é aceitação e renúncia. Então, é assim, numa analogia é a mesma coisa. Ó. Então, se por acaso, no dia 30 de outubro, né, as herdeiras aceitaram, aqui tanto faz, então, aceitar ou renunciar. Aceitar ou renunciaram à herança, vamos pegar o aceitar. Aceitar. Quando que elas, na verdade, eram proprietárias desse bem? Desde o dia 10, né? Desde o momento da morte do João. Tá. E se elas, ao invés de aceitar, elas renunciarem, portanto, à herança, elas só deixaram de ser proprietárias no dia 30? Não, também tem efeito para trás, ex tunc. Elas não eram proprietárias deste bem desde o dia 10. Isso tem implicações, ó, para fins. Vamos pensar que é um imóvel que tem que pagar condomínio, pessoal. Não é? Não vou pagar, não dá, mas isso aqui passou para ti, não passou nada, eu renunciei, ó. No dia 30 renunciei, mas no março questão até de outubro, responsabilidade sobre o bem, né, prof? Questões de responsabilidade responsabilidade sobre o bem. Até, Marcelo, até tributos, né? Tem que pagar IPTU, não sei o que lá, de março a outubro, não paga nada. E claro, isso é um exemplo nosso que é bem pequeno, assim, porque em geral são anos da pessoa, entre a morte da pessoa, entre tu ter abertura de inventário, né? Não é em geral, né? Mas a maioria dos casos que eu trabalhei de inventário, as pessoas não abriam na hora, porque tem o seu luto, né? O luto das famílias, tem que encontrar o advogado, tem que pagar, né? Então, não é alguma coisa que tu faça do dia, em geral, né? Sempre tem exceções. Eu sei de um caso que 3 dias depois abriram o inventário. 3 dias Eu da até ia te morte. perguntar, prof, se nesses casos a Defensoria Pública atua. A Defensoria Pública atua, mas em um limite, né? Em geral, o limite da Defensoria Pública é 3 salários mínimos. Então, tem assim, tu pode pedir para alguma circunstância de algum dinheiro que ficou retido em conta, né? Alguma circunstância assim. Mas se for um pouco mais, nem sempre eles atuam. É uma regra da defensoria, mas não é uma regra absoluta. Porque hipossuficiência da defensoria não é só hipossuficiência econômica. Eles também dão importância à hipossuficiência, digamos, fática, hipossuficiência de gênero, né? Vítima de violência doméstica. Então, também tem circunstâncias que podem impactar em tu ser atendido pela defensoria ou não. Se for um caso prático, Mona Lisa, sempre vale a pena tentar, né? Tá. E aí, eu ia até te perguntar, porque do falecimento do avô do meu esposo, teve um primo dele que disse, não vou contratar advogado, que não sei o quê. Eu vou fazer esse levantamento de bens, esse inventário. E eu fiquei me perguntando depois se é possível ser feito isso sem o trabalho de um advogado. Se for judicial, bom, os dois, aliás, né? Tanto judicial quanto extrajudicial. Se for abrir inventário, tem que ter advogado. Não tem escapatória. Tem que ter advogado porque, na verdade, isso é um lobby da OAB, assim, né? Até quando se começou a fazer divórcios extrajudiciais também, né? Então, pode fazer no tabelionato, teu divórcio, depois leva no registro, mas dependendo do caso, não são todos os casos. E aí, primeira ideia era de que tu não tinha que ter advogado, né? Para desburocratizar, para ficar mais barato, mas os advogados chiaram muito, não dá. Inventário judicial, extrajudicial, divórcio judicial extra, tem que ter um advogado. Né? Mas claro, não tem levantamento patrimonial pode ser feito, professora, não tem necessidade. Sim, levantamento, sim, isso aí não tem problema. Isso, na verdade, em geral, quem faz é um familiar mesmo. O advogado não vai procurar, né, os bens, o advogado ele fica aguardando que tu traga para ele os bens que a pessoa, os documentos, e a partir daí, então, tu ajuiza a ação. Mas a petição de abrir inventário, etc., isso é quem faz o advogado. Tudo certo? Vocês concordam, então, pessoal, do 1804 ali? Uhum. Ficou claro? Foi a Fernanda que perguntou da renúncia, Fernanda? Sim, ficou claro, professora. Obrigada. Então, tá. Então, olha só. Então, aqui eu coloquei 1804, que a gente está trabalhando, né? Aqui são algumas modalidades, pessoal, de aceitação. Olhem só. Deixa eu mostrar, depois eu fiz eu fiz assim, ó, uma pequena classificação que os livros nos trazem. Mas primeiro, eu gosto, vocês sabem, eu gosto de trabalhar com a lei, né? Então, olhem só. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Quando tasta, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro.
E o primeiro parágrafo nos fala assim, que não exprimem a aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória, certo? Então, esse é o nosso ideia. Já vou mostrar a vocês que há, portanto, 3 tipos de aceitação. A expressa, que é quando expressa, é meio óbvio, hein, pessoal, quando tu escreve. Então, vou escrever, no caso, ali que eu estou aceitando. Eu, Carla, eu, Maria, aceito a herança deixada aí pelo João. Tá. O que é a tácita? A tácita, na verdade, é a mais comum. As pessoas, não é muito comum as pessoas aceitarem expressamente. A tácita é quando a pessoa começa a praticar atos próprios da qualidade de herdeiro. O que seria, pessoal, né? Digamos que a pessoa, ela vai lá, para deixar assim bem fácil, são 2 casas que o João deixou para as duas, o mesmo valor mais ou menos. Então a Carla vai na casa, começa a morar lá, né? Começa a usufruir, a Maria na mesma coisa, começa a morar, usufruir, coloca para alocar, administrar. Então não está praticando algo expresso, mas está fazendo o quê? Está mostrando, no caso, que aceitou. Então isso é quando nós temos a prática de um ato chamado de tácito, é quando tu não tem, portanto, tu não está escrevendo que tu aceitou, mas tu pratica atos que demonstrem que, na verdade, tu aceita aquilo ali. Né? Então, são exemplos, a pessoa vai lá e ocupa o imóvel. Não, o fato de que fazer o funeral, né, meramente conservatório, cuidado, os exemplos dos livros, cuidar do cachorro do João, né? Então, tô lá, não tem ninguém para cuidar do cachorro do João, então tá, que o João morreu, então tá lá a Carla cuidando do cachorro dele. Bom, isso aí não quer dizer que a Carla aceitou herança, pessoal, né? Administrar alguma coisa, não é? Enfim, tô só cuidando, né, disso aqui, guarda provisória também de alguma pessoa ou de algum bem. Então, isso não quer dizer que seriam atos que demonstram aceitação. Tem que ser um pouco mais, não é? Um exemplo que os livros também dão, pessoal, de aceitação, no caso tácita, seria assim, a Carla, que nosso exemplo eram 2, né? Carla e Maria. A Carla chega e ela vai atrás do advogado, ela solicita abrir inventário, ela pede para que ela seja inventariante, né? Então, ela tá tomando, assim, digamos, as rédeas e tomando conta do bem também. Então, nesse caso, se pode pensar que houve a aceitação, no caso, tácita. Deixa eu mostrar a vocês aqui o que eu fiz, ó. São as 3 formas, ó. Expressa. Então, estão acompanhando, pessoal, que eu não consigo ver. Não está compartilhado. Tá. Expressa, né? Então, que comentei. A tácita, né? Acabei de comentar. E essa aqui nós não comentamos, ó. A presumida. Que eu acho que tá nesse slide aqui, ó. Mas nós não estamos vendo os slides. Ah, não estão vendo? Não está compartilhando. Está compartilhada ainda aquela telinha do João morre e abrir sessão. É isso aí, professora. Obrigada. Sabe o que eu fiz aqui? Eu abri o meu slide. Para mim só, né? E não coloquei para vocês. Então, perdão, deixa eu... Agora sim. Então, vocês não viram isso aqui que eu mostrei, né? Olhem só, aqui. Então, a aceitação, ó, são 3 as formas de aceitação. A expressa, né? A tácita e a presumida. Essa nós não comentamos, que é o artigo 1807. Eu coloquei ele aqui, ó. Mona Lisa, tá por aí? Quer ler para nós, Mona Lisa? 1807. Aqui. O interessado em que o herdeiro declare-se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após a abertura da sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro sob pena de haver a herança por aceita. Muito obrigada. Então, olhem só. Quem que seria um interessado, pessoal? Vamos tentar pensar aqui numa ideia. Tá lá, lembra o nosso exemplo que era a Maria e a Carla, né? As 2 herdeiras. Tá. E tem uma delas, a Maria, fazendo corpo mole. Ah, pois é, não sei, né? Talvez, não vou aceitar. Você conhece alguém que não quis, que não aceitou? Porque essa pessoa tem 2 opções. Ou tu aceita ou tu renuncia, certo? Então, ou tu aceita pelas formas que a gente está verificando aqui, ou renuncia, não quer mais, portanto, no caso, não quer mais, não quer herança.
Aceitação, óbvio que é muito mais comum que renúncias. Já viram algum caso de renúncia de herança, pessoal? É mais ou menos. Conta pra nós, então, Annalise. O que seria mais ou menos? É que a situação é o seguinte, desse espólio do vô do meu esposo, são 5 filhos, ou são 6 filhos, eu não me lembro agora. E uma das irmãs mora num imóvel, que é um terreno onde tem 3 casas, que foi o único bem que o falecido deixou. E ela mora lá desde quando o velho ainda era vivo, porque ela cuidava dele, era a cuidadora dele. E mora ela, a filha, a neta, já tá passando gerações lá, morando na residência. E agora o irmão mais velho e a outra irmã, mulher mais velha, querem abrir mão da herança, da parte deles no imóvel, para ceder para essa pessoa que mora lá. Isso é muito bom esse exemplo, Annalise. Só que assim, eu não sei em que pé anda isso, porque já faz 3 ou 4 anos que ele morreu, e eu não sei nem se o inventário tá ajuizado, né? Eu não sei nem como é que tá. Até essa semana eu dei uma ligada pro meu sogro para saber. Mas basicamente, em tese, é isso aí. Só que a complicação vai ser como é que ela vai arcar com a parte dos outros irmãos que não abriram uma mão dessa parte, né? E é por isso que é toda a Porque é briga. um bem indivisível. Mas daqui a pouquinho já tá naqueles slides ali as formas de renúncia, e é bem comum, assim. Então, claro que a aceitação é muito mais comum, mas é comum que alguém, né, que herdeiros renunciem, digamos assim, que são filhos, né, e tem a mãe, o pai morreu, então os filhos renunciam para que a mãe fique com a propriedade de todo o bem. Então, já mostra, vocês têm um nome específico para essa renúncia, translativa, abdicativa, já tem isso aí também nos slides ali. Mas deixa eu comentar com vocês que eu vi um caso, foi ano passado, um caso bem chocante, assim, que eram 3 filhas, pessoal, em Porto Alegre, certo? E aí, esse pai, ele morreu, e aí a gente vai verificar nas próximas aulas com relação a essa, né, como é que tu divide, que por enquanto a gente não chegou ainda, né? Lembra que importa o regime de bens, importa um monte de coisa. Mas, enfim, as únicas herdeiras, né, as mais próximas, eram essas 3 filhas, e as 3 renunciaram. E era muito dinheiro, né? Ele tinha deixado, ele não deixou testamento, não deixou nada, era um tipo de herança, uma sucessão legítima, lembram? Aquela que decorre da lei. Então, as 3 herdariam 33,33% cada uma, mas muito dinheiro, né? Eram campos lá na fronteira, enfim. E as 3 renunciaram. E esse processo era de uma colega minha, uma professora, não é da IMED, ela me contou ano passado isso aí. E ela me dizendo por quê. Porque as 3 filhas, pessoal, durante aí a infância delas, e até não sei, elas foram estupradas por esse pai, as 3. Então, quando o pai delas morreu, né, e ele não deixou, aí elas perderam o contato, nunca mais falaram com ele, enfim, já crescidas, já casadas, e as 3 renunciaram. Né? Aí, depois a gente vai verificar para quem que vai esses bens, uma vez renunciados, porque tu pode renunciar para alguém, né? Renuncio, tipo esse, né? Os irmãos renunciarem para essa irmã que estava cuidando. Mas nesse caso, não, elas não querem saber e simplesmente renunciaram. Aí tem uma outra, né? De novo, essa ordem que a gente não vai verificar neste momento. Então, isso é um fato, né? De que, porque me disseram, os outros da outra turma de sucessões me perguntam, mas quem que renuncia a herança? Quem é louco de renunciar a herança? Porque uma coisa é tu renunciar em favor de alguém, né? Que é isso dos filhos para a mãe, né? Dos irmãos para uma irmã. Isso não é incomum. Mas quem é que é louco de renunciar e não quero, né? Nessa situação, né, que tu vive hoje em dia enfim, sem dinheiro, né? Esse é um exemplo, né? Claro que não é algo também comum, né? Obviamente que não. Mas é um exemplo de quando que sim ocorre que as pessoas, né? Acontece as pessoas renunciarem. Então, deixa eu voltar para cá. Certo? A gente estava aqui, então, pessoal, na ideia... Estão vendo agora? Certo? Sim, Estão vendo o professor. slide? Sim. Tá. Olha só, então isso é um caso de uma herança que é, uma aceitação, que é uma aceitação presumida. Aí eu perguntei a vocês, quem seria essa pessoa, esse interessado, assim, ó, não é herdeiro. E ele fala assim, escuta, lembra que eram duas herdeiras, Maria e Carla. Escuta, Maria, escuta, Carla.
se manifestem vocês aí, né? Querem ou não querem, né? Fala se quer ou não quer, porque afinal de contas, não é? Queremos saber, porque se por acaso tu ficar quieto vejam só, até 30 dias, tu vai ter aceito. Sabe qual é o exemplo clássico disso aí, pessoal? Até posso colocar aqui. Exemplo. De Maria ou Carla. Concordam? Um credor? Porque um credor, elas são devedoras e estão se fresqueando, pessoal. Estão se fresqueando, elas não estão lá, não falam se aceitam ou não. E claro, se aceitaram a herança, vão ficar com patrimônio, o credor pode ir atrás delas para cobrar, portanto, a dívida. Então, o que esse credor pode fazer? Esse credor pode fazer, no caso, dar um prazo. Então, diga se tu quer ou não quer, vamos te dar 30 dias, mais uma vez, para isso, para que tu manifeste o prazo máximo. E que é bem interessante, pessoal, eu gosto bastante dessa parte, porque neste caso é quem cala consente. Concordam? Me ajudem aí, sim ou não? Sim. Né? Porque ficou quieto, passado o prazo, quer dizer então que consentiu. Então, nesse caso, é quem cala consente. Eu falo nesse caso por quê? Porque a regra do Código Civil é que quem cala não consente. É um artigo lá para trás de parte geral, que eu adoro a parte geral do Código Civil, artigo 111. Só que o artigo 111 não vai usar quem cala consente, não fala isso, é meio chinelo assim de falar, né, pessoal? Ele usa os palavreados melhores. Ele fala assim, o silêncio, quem cala, portanto, né? Vou colocar a regra, não importa a anuência. Eu não vou ir para o artigo, é um artigo que, na verdade, ele parece que fala que importa a anuência, mas é o contrário, porque ele fala salvo, né, salvo circunstâncias, né, do caso, ou os costumes, etc. Então, ele é meio artigo às avessas, mas o significado da regra do artigo 111 é o silêncio não importa a anuência. Significa dizer, pessoal, no Código Civil, que quem cala não consente, hein? Vocês sabiam disso? Olha só, como dá bem para ver. Deixa eu parar aqui de fazer isso aqui. Dá bem para ver como quem cala não consente. Eu falo assim, Mona Lisa, eu agora, 8h10, quase da noite, te proponho comprar um quadro ali atrás que eu tô vendo. Proponho comprar o teu quadro ali. Um quadro ali? Um quadro branco ali atrás, certo? Proponho comprar isso aí. E tu fica quieta, tu nem responde, né? Então, olhem só, se a gente pensasse que quem cala consente no Código Civil, o teu silêncio significaria o quê? Uma concordância. Ficou quieta? Então tem contrato? Propus comprar, no caso, o quadro de ti, tu ficou quieta, seria quem cala consente, temos contrato. Mas não. A ideia do Código Civil exatamente esta, quem cala não consente. Aí Mona Lisa tá quieta, o pessoal não falou nada, qual que é a consequência? Que tu não quer. A consequência é que não tem contrato, quem cala significa não. Essa é a regra, certo? Essa é a regra. No civil, estamos no Código Civil. Agora vejam só, por esse pensamento, agora eu vou voltar para a tela aqui. Por esse pensamento nosso aqui, pessoal, é exceção. Quem cala consente. Porque passado a gente pode colocar exceção. Acontece aqui, né? Que é esse caso nosso ali. Então, a exceção... Deixa eu me dar organizada, vou colocar assim. Para que fique bem ali desse lado, né? Quem cala, consente. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou voltar aqui porque eu fiz aqui, aceitação expressa, tácita e presumida. Aí já vou tratar agora da renúncia. Então, olha só, falei para vocês que há 2 tipos de renúncia. Renúncia é o contrário, não quero, portanto, a herança deixada para o João, certo? Agora, olhem só, pessoal, um outro tópico super importante. Deixa eu voltar aqui. Quero ver vocês, eu me sinto melhor assim. Então, olhem só. A aceitação é meio que assim, qualquer jeito. Escrita, tácita, presumida, certo? É um negócio assim. Por quê? Porque é algo bom para ti.
A aceitação se entende que é algo bom, tu vai receber uma herança, então meio que se faz de qualquer jeito, certo? Agora vejam só, a renúncia não. A renúncia porque é alguma coisa que vai, de uma certa forma, penso o Código Civil, te prejudicar, vai te prejudicar, mas tu vai ter perda, tu poderia ter ganho patrimônio, tu não quis esse patrimônio. Então a renúncia, vejam só, ela sempre tem que ser feita mais formal. A renúncia, tudo que tu... Isso é uma regra. Eu sempre, que vocês estão sendo meus alunos só agora na finaleira aí, né, do curso de vocês, mas eu, desde o início, lá dos meus primeiros semestres, enfim, que eu dou outras matérias de civil, eu gosto muito de tratar das ideias. Então, qual que é a ideia? Essa da renúncia, pessoal, ela permeia o Código Civil inteiro. Mas não só renúncia, tudo que for algo, digamos, prejudicial, tudo que for algo, de uma certa forma, que vai acontecer perda de patrimônio, tu nunca vai interpretar de forma ampla, sempre de forma restrita. Então, é aqui, é mais para frente, em vários... Tudo que for artigo que fala renúncia, muitos falam, dezenas de vezes se fala renúncia no Código Civil, tem que pensar assim, não, peraí. O Código Civil, quando ele trata de renúncia para que seja uma maneira formal. Tu não pode renunciar, não quero. A herança para ti, Patrícia, hoje não. Né? Não dá para fazer assim. A renúncia tem que ser feita de maneira solene, né? Que é o que vou mostrar já os artigos de vocês. Mas, de novo, para quem faz concurso, para quem fará concurso público eventualmente, para quem fará OAB eventualmente, para a vida, o conhecimento, pessoal. Se eu tenho essa ideia, eu pego a ideia e eu, né, de novo, ao longo dos meus semestres de civil, eu trabalho as ideias. A ideia é que renúncia, ela sempre vai ser formal, tu não interpreta de forma ampla, sempre restrita, né? Porque é uma perda de alguém, né? Perda voluntária, mas é. Então, aí os outros artigos só vão preencher, assim. A renúncia, lá não sei da onde, tu só pega a luvinha e fala assim, não, renúncia, a coisa não é assim. A renúncia é algo formal, é algo solene, portanto, né? E aí, isso que fala a lei, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olhem só. Renúncia sempre expressa por instrumento público ou termo judicial. Então, instrumento público, tu vai lá no tabelionato, né? Então, é algo super solene, assim. E no tabelionato, portanto, solicita, né? E faz lá, obviamente, né? Que seja renunciado à herança. E termo judicial, essa é a forma mais comum, que aí é dentro, no caso, do processo de inventário. Então, dentro do processo de inventário, você coloca, não é? Enfim, que você vai ter a circunstância em que a pessoa ela não quer aquele bem, né? Tipo ali, Monalisa, os parentes, né? Se já tiver um processo, aí dentro do processo tu faz isso aí, né? Então tô anotando, né? O negócio lá. Então, começa desde logo, né? Enfim, começamos desde logo a associar a renúncia como sendo algo super formal. Vários tópicos são formais. Esse é um deles. E olhem só, aí eu tenho os dois tipos, ó. A abdicativa. A abdicativa seriam aquelas 3 mulheres que eu falei para vocês que sofreram estupro, né, do pai. E aí, neste caso, não quero, né? O herdeiro diz que não quer a herança. Aí o Marcelo que falou dos impostos ali, né? Aí, nesse caso, não incide imposto. Por quê? Pela ideia, pessoal, de que a pessoa nunca foi dona, lembram? Vou pagar só que me falta, cobrar imposto do quê? Não é? Eu simplesmente não quero. Imaginem só, sempre uma outra ideia a se usar é uma ideia de bom senso. Pense uma pessoa, essas 3 filhas, pessoal, né, que simplesmente disseram, não quero a herança desta pessoa. Terão que pagar imposto disso. Só que falta, né? Então, dentro de uma ideia de bom senso, isso aí também, obviamente, que não dá. E a outra, que é a renúncia translativa, né? Que aí seria esse tipo, Monalisa, que você faria no teu caso, ó. O herdeiro renuncia, ele fala que não quer, mas cede para outra pessoa a sua parte da herança. Aí eu pergunto a vocês, se você tem, no caso, pessoal, se você tem, deixa eu voltar para cá, pagamento de imposto de transmissão. O que tu acha, Marcelo? Marcelo tá por aí? Não tá mais? Estou aqui, tá sim. Tá aí sim, não, que não, peraí. A pergunta que eu fiz na abdicativa, certo? A abdicativa
É o caso, não quero herança. Aí tu não paga imposto. Por quê? Porque nunca foi teu, lembra? Ex tunc. Tu volta lá para trás, nunca foi teu. Tá cortando, Marcelo? Cortou para mim. Cortou? Eu não ouvi o que a senhora falou. Tá, deixa eu voltar então. Eu falei com relação à herança, no caso que era a abdicativa, a renúncia, perdão, abdicativa, quando tu fala que tu não quer, né? E ao falar que tu não quer, tu não vai pagar imposto. Por que que não? Porque nunca foi teu. Retroage lá para o início, né? A data em que a pessoa morreu nunca foi teu. Tá. A pergunta que eu queria que vocês pensassem era a seguinte. No caso da renúncia translativa, o que que é a translativa? Tu fala que tu não quer a tua parte, mas tu passa para uma outra pessoa, para um outro herdeiro, que foi o caso que a Mona Lisa deu de exemplo, que é super comum na prática. Então, um dos herdeiros fala, né? 2 irmãos, não, a gente não quer isso aí, irmã que cuidava, que estava na casa, ela que não tem condições, né? Então, neste caso, a gente quer passar para ela. Renuncia, mas já passa em favor de uma outra pessoa. Isso dá, certo? Isso dá também igual, né? Tem que ser feito ou por instrumento público, documento público, ou por termo judicial, um processo. Agora, a pergunta é, nesse caso, você paga imposto? Eu ia te perguntar se essa transferência tem que ter um motivo específico. Não tem que ter. Eu acho que paga imposto. Para transferir para a pessoa. Porque no caso dela, nem o caso que ela precisa. Ela, na verdade, ela tem residência própria, né? Não tem que ter. Não, pode ser milionária. Ainda assim, eles fazerem a renúncia, não tem. Não, se ele faz a renúncia antes do inventário, não tem tributação. O problema é quando ele transmite para si e depois ele vai repassar. O pagamento dos impostos somente na transferência do imóvel, porque não tem outro tipo de tributação ali. Até porque os valores fiduciários, valores em reais, a pessoa recebe e não tem que pagar nada. Claro, vai pagar as custas lá do processo, somente isso. O que a doutrina nos fala é que quando é o chamado imposto de transmissão, né? Então, digamos, do imóvel, né? Então, digamos que por acaso as pessoas elas vão renunciar daquela percentagem do bem, né? Mas vão passar para uma outra pessoa. Então, nesse caso, o que a doutrina fala para nós, na verdade, a renúncia, pessoal, que a renúncia translativa não seria bem uma renúncia, seria assim, ó, uma aceitação. Vocês concordam? E uma aceito a minha parte e depois uma doação. Sim, uma doação. Concordam? Então é essa a ideia, assim, que as doutrinas nos falam. Ainda assim, se usa a expressão renúncia translativa, tá certo? Né? Porque é feito porque alguém morreu e classificam assim nesse caso. Mas o que muitos falam, de novo, o Tartucci, vocês sabem que é um dos que eu mais gosto e que sigo bastante, o Carlos Roberto Gonçalves também, é que na verdade não é bem uma renúncia, né? O que acontece é uma verificação de que foi, né, foi aceito, e aí depois, então, houve essa doação. E aí, como consequência, tu tem aí, dá no mesmo, né? Essa que é a verdade, em termos de propriedade. Mas eu não tenho prazo, eu posso fazer isso em qualquer momento antes da partilha? Não, na verdade, né? Assim, não tem um prazo específico. Claro, vou te dizer assim, Mona Lisa, quando tu tá rolando o inventário, tá? Então, tem um momento em que tu apresenta o plano de partilha, não é? De preferência já no início, mas nem sempre dá. E aí, então, tu com o plano, fulano fica com tanto, ciclano com tanto, né? E tem os percentuais ali. E aí, depois, a homologação desse plano de partilha pelo juiz. Então, de preferência que seja antes. Mas nada impede, digamos, uma coisa que não seja litigiosa, que seja consensual, né? Aí daqui a pouco tá andando o processo, mas mudamos, eu sei que foi depois do plano, mas fulano quer renunciar, né? Não tendo litígio, né, não teria por que não que se possa fazer, bem como tu colocou, até o final. Então, deixa eu voltar para cá. Então, tá aqui, né, pessoal, os nossos tipos. Eu queria voltar, então, para alguns artigos que nós não comentamos. Eu comentei aqui. Oi, colega, pode falar. Então, na translativa... Anderson. Oi, Anderson, diga. Na translativa tem 2 impostos, então, né?
o causa mortis e depois o inter vivos. Exatamente, exatamente. Então teria 2, é essa a ideia. A pergunta do imposto de transmissão, né? Perguntou, mas é que sim, você paga 2 vezes. É isso que os livros de civil, o Marcel sabe dos impostos, é isso? Eu acho que eu nunca te dei aula, Marcel, então não. Os livros de civil, eles não esmiuçam, assim, ao menos os que eu leio, né? Porque, em geral, o civilista passa bem longe do tributarista, né? Então, eles não esmiuçam, né? Muito com relação às circunstâncias, é mais algo burocrático, assim, né? Das consequências. Mas é mais, quando se fala em imposto, assim, Anderson, é mais para pensar o seguinte: na renúncia do tipo abdicativa, o bem nunca foi teu. Né? Então, por isso, sim, uma consequência, uma delas é não tem por que pagar nenhum tipo de imposto. E na renúncia translativa, o bem tu aceitou e depois tu vai passar para uma outra pessoa. Então, aí tu vai ter uma incidência de imposto, ainda que esse bem não fique contigo. É mais por esse lado que você menciona imposto. Certo? Então, olhem só, pessoal. Eu queria voltar para os artigos, então, né? Que nós estávamos no 1000. Deixa eu voltar aqui. Comentei desses, né? Aí eu queria comentar, agora eu quero comentar alguns artigos com vocês. 1806, a renúncia de herança, nós já comentamos, né? Deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Isso aqui é o que falou para nós com relação à renúncia de antes, certo? Isso aqui é bem importante, olhem, pessoal. Lê para nós, Mona Lisa, tá por aí? 1808. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Muito obrigada. Isso aqui é super importante. Já cai em várias OABs, várias aí, né? Primeira, segunda fase. E claro que eu falo mais de OAB, vocês estão nos semestres mais avançados, né? Mas a verdade é assim, pessoal, é 880. Não dá para ser assim, ó. Ah, eu aceito a casa, mas não aceito a moto. Não dá. Certo? Ah, mas eu aceito, digamos lá, não dá. Até porque, olhem só, a aceitação, a renúncia, ela não é, lembro vocês, partindo das primeiras aulas que a gente teve, ela não é de um bem específico, é de um montante. Então, o que nós temos é, ou tu aceita e vai ser herdeiro, né, com aí as consequências da herança, vai receber, etc., ou tu renuncia. Tu não pode renunciar a lei é bem clara, né? Não pode renunciar uma parte, eu quero isso, quero aquilo, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não tenho onde colocar. Não, coloca fora depois. Mas tu não pode aceitar um pedaço e renunciar a outro pedaço, certo? Muito bem. Depois aqui, ó, pessoal, continuando, nessa mesma, ó, porque o caput, ele me traz a regra e os parágrafos, como eu já comentei com vocês, me traz o quê? Às vezes exceções, às vezes explicações. Só que o que nós temos só é uma explicação, está aprofundando isso aqui, né? Ou uma exceção, acho que até uma exceção. Olha só, o herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando a repudiá-los. Compreendemos ou não? Não, né? Porque é o jeito que fala essa lei não nos ajuda. É assim, ó. Deixa eu pegar nosso quadro. Tô ficando craque no Zoom, hein, pessoal. Vê que daqui a pouquinho dá um negócio, só pra né? Morder a língua. Olha. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olhem só. Digamos que João, né, morreu, deixou 50% para Maria e Joana, um conchafado, né? A chamada parte disponível. Tá, são as filhas dele ali. Aí, pessoal, os outros 50%... Não, perdão. Não é disponível. As filhas é legítima. Certo? Os outros 50%, lembra que a pessoa faz o que bem quiser? Que é a chamada parte disponível. Ele deixou em legado para Carla, certo?
que seria um legado? A gente vai verificar legado mais para frente, lá no final, certo? Só existe legado, já colocando, só existe legado em sucessão, legado em sucessão testamentária, certo? Só existe legado em sucessão testamentária, né? Ou seja, há um testamento. E o legado, de novo, não vou aprofundar, que não é o momento agora, mas quando deixam alguma coisa específica, né? Então, esses 50%, eles foram traduzidos para alguma coisa. Então, uma casa, né? Que dá, cujo valor é de 50% do total. Mas aí que tá, o legado não é uma percentagem, o legado, não é? É um bem específico. Então, deixou uma casa, vejam só para Carla. O que está me dizendo esse parágrafo que eu estou comentando agora? Esse parágrafo, pessoal, me fala o seguinte, ó, que a Carla pode renunciar, olhem só, renunciar a esses 50% aqui. Ela falou, não quero essa percentagem, sei lá o que era para mim, não quero. Ela pode renunciar a essa parte aqui e aceitar a parte do legado. Ou o contrário, ela pode repudiar a parte do legado, né, que nesse caso é a casa, e pode aceitar, no caso, a parte dos 50%. Então, esse caso não é uma explicação, é uma exceção do nosso caput. O caput fala assim, ó, 880. O caput nos fala, ou tu aceita tudo, ou tu renuncia a tudo, certo? Tá, aí vem a flexibilização no parágrafo, que nos fala aqui. Se nós tivermos uma circunstância em que há sucessões a títulos diferentes, ou vejam só, aqui é um título de legítima, que é um título chamado de sucessão universal, que é um percentual, certo? Aqui não é sucessão universal, aqui é sucessão a título singular, que é um bem específico. Então, nesse caso, porque Carla estaria recebendo esta herança com títulos diversos, ela poderia renunciar renuncio lá a legítima e aceitar o outro, ou vice-versa. Então, isso é uma exceção. Conseguiram compreender, pessoal? Lê de novo para nós, analisa o primeiro parágrafo, por favor. Vocês conseguem colocar, né, no nosso artigo. Do 1808 ali? Isso, parágrafo primeiro ali. O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando à herança ou aceitando-a, repudiá-los. O português, obrigada, Mona. O português, isso não é muito legal, né, pessoal? Ou aceitando o que, repudiá-los, o que significou los, né? Mas tá aí a explicação. Ô, professora, fale, Anderson. Caso a Carla não aceite o legado, a Maria obrigatoriamente vai ter que aceitar, porque vai virar legítima? Não, ela pode... eu não queria entrar no legado ainda, pode ser, Anderson. Ah, tá, tudo bem, obrigado. Não, é ótima a tua pergunta, faz todo sentido, porque aí vai passar a bola para Maria, né? E de repente a Maria não queria e tu vai pro caput. Essa é a tua pergunta, né? É porque caput que tu fala, ou tu aceita tudo ou renuncia. É que se ela nega o legado, não tem que dividir daí entre os legítimos daí? Sim, exatamente. Daí a Maria, então, ela não poderia recusar o que a Carla recusou? Isso, exatamente. Então, já indo para... Só voltar aqui. Já indo, então, para tua pergunta, né? Então, mas só eu não quero só aprofundar o legado, mas indo com relação para onde vai, no caso, sim. Então, sendo só nesse nosso caso simples, então, havendo renúncia ao legado, para quem que vai? Volta aos herdeiros, no caso, que seriam os herdeiros legítimos, elas são herdeiras necessárias. E aí, então, a Maria não teria escapatória neste momento com relação a isso. Mas daí seria 100%? Ou daí, assim, a Carla necessariamente teria que pegar 50% do legado que ela não aceitou? Não, ele volta para o bolo da herança da parte de legítima. E aí, nesse caso, seria aqueles 50% que ela renunciou do legado, iria para a parte, no caso da legítima, seria 100%, né? E aí 50% para Maria, 50% para Carla.
Então, metade do valor da casa ficaria necessariamente com a casa. Ficaria exatamente. Por isso, assim, uma ideia de legado até, que eu deveria ter dado, que a gente não viu o legado ainda, é um legado para uma outra pessoa, que não o herdeiro necessário. Ah, sim. Entende? Aí fica melhor de, né? Aí então doou lá pro... Doou, não, perdão. Deixou lá para o Marcel o legado. O Marcel não quis, aí volta para os herdeiros necessários. Aí dá melhor, né? Entendi. Obrigado. Nada, imagina. A gente vai trabalhar isso aí mais para frente. Mas ótima a tua colocação, porque aí vai para o caput, né? Volta para lá. E aí, pessoal, tem mais o parágrafo 2º ali. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui eu só quero ler para vocês. Eu também não vou aprofundar, que a gente não viu, né, com relação aos títulos diversos, a gente não viu ainda com relação. A gente não vai comentar, não vamos verificar ainda para quem que vai, né, com relação não na tua pergunta, Anderson, a tua pergunta já vimos, né, porque a gente não perguntou com relação à ordem de para onde vai. Mas também aqui eu queria mostrar do primeiro e do segundo, que é a mesma ideia, há mais de um quinhão hereditário por títulos sucessórios diversos. Eu não vou aprofundar isso aqui, porque a gente não viu, mas seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu não... Bom, eu vou só falar, pessoal, porque isso aqui a gente não viu, então eu não quero confundir, eu quero tentar ser bem didática. É quando a pessoa, ela herda por estirpe, por cabeça. Então, ela pode herdar porque ela é filho, mas também pode herdar, digamos, porque... perdão, ela pode herdar porque ela é neto, né, um pedaço dela, mas também pode herdar porque de repente o seu pai morreu. Então ela herda porque ela foi dado um testamento, mas também vai herdar porque houve um pré-morto no meio disso aí tudo. Então aí é da mesma forma. Então, de novo, eu não vou pedir nada disso a vocês, quero só que vocês pensem o seguinte: tanto o primeiro quanto o segundo, eles meio que nos falam a mesma coisa, que é o quê? Quando nós tivermos razões diversas, títulos diversos, quinhões diversos, por duas razões, aquele caso da Carla, ela ganharia 2 pedaços por razões diversas, nós teríamos como exceção o fato de que se poderia, sim, aceitar um pedaço ou então, ou renunciar o outro pedaço. Então, só guardem isso por enquanto, que nós não vimos ainda, enfim, toda essa ordem, né, para onde que vai. Tudo bem? Tá, também não vou comentar aqui o nosso 1810, que a gente não verificou ainda, né, essa ordem de herdeiros de sucessão. Já veremos, né, a gente vai verificar logo, mas não vou verificar agora. Queria comentar com vocês aqui, ó, pessoal, são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia de herança. Então, para verem como é bem sério, né? Peraí que eu tô no slide, mas não, de novo, não dividi a tela com vocês. Só um segundo. Então, o slide sozinho para mim. Então, tá aqui, ó. Então, isso que eu falei para vocês, ó, que eu estava mostrando os parágrafos aqui, só voltando então, que eu falei que quando nós tivermos uma circunstância em que há razões diversas, tipo esse caso da Carla, né, razões diversas, um por legado, outro por herança, né, da sucessão universal. Então, como consequência, tanto no primeiro quanto no segundo, é possível que haja uma flexibilização do caput, ou seja, que a pessoa, ela, né, o que está herdando ali, ela possa aceitar um e renunciar ao outro. Mas, de novo, são títulos diversos. O que tu não poderia fazer é assim, eu tenho daquele bolo, dos 50% lá da necessária. Eu, Carla, falo, aceito o carro, mas não aceito a moto. Não, isso aí não dá. É nesse sentido que não dá, certo? Aí, voltando para cá, de novo, é tudo bem 880, olha o 1812. Não dá, pessoal, para que você tenha uma ideia aqui de tentar voltar atrás. Então, 880, né? Aceitou, revogou, perdão, aceitou, renunciou, deu. Aceitei, eu renunciei. Mas quero voltar atrás. Sempre lembrando que essa palavra revogação, né, é um ato feito pela própria pessoa. São poucos os casos dentro do direito civil que a pessoa pode revogar alguma coisa, que é, na verdade, voltar atrás. São poucos casos assim. Então, aqui nós temos, né, uma circunstância que é bem clara a lei, não dá para, portanto, enfim, voltar atrás. Uma pergunta, professora. É feito, abre o inventário e daí listam lá e aparece apenas um apartamento.
Aí o pessoal diz assim, não, vamos renunciar todo mundo para que tal pessoa possa ficar com apartamentos. Só que daí depois se descobre que tem mais outro. Nesse caso, porque a lista de bens que foi colocada no inventário não estava correta, pode mudar ou continua sendo irrevogável? Sim, pode mudar. O nome disso é mais para frente, né? A verificado tem várias punições, a gente vai verificar mais para frente. O inventariante ele vai fazer uma declaração de que ele está, neste caso, se responsabilizando, dizendo que ele colocou todos os bens lá no rol do inventário, etc. Mas digamos que houve esse problema em que não foi colocado. Assim, Paulo, imóvel é bem difícil. Mas já vi casos de bens móveis, dinheiro, né? Eu tinha um caso que era de aquelas contas que só o marido trabalhava, daí a esposa não sabia, nem sabia que tinha contas, enfim. E basicamente, como é direito privado, se tu não coloca, não há litígio, as pessoas, digamos, que não trazem os bens, não vai ser o juiz que vai sair atrás catando os bens da pessoa. Então, aqueles bens que foram trazidos por lá, o juiz vai fazer a partilha. Claro, isso numa ideia de boa fé. A pessoa não sabia, daqui a pouco surgiu. Mas tem muita ideia de má fé. Então, eu tenho um processo, já um pouco antigo, aí que essas coisas demoram, e o nome desse processo é sobrepartilha, uma ação de sobrepartilha, porque os bens eles foram sonegados. Sonegados. Ouviram falar em bens sonegados? Não foram incluídos, então. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Só um segundo que eu vou achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. O nome do bem que não foi incluído, é um bem sonegado. E aí, o nome da ação é ação de... sobrepartilha. Que é exatamente isso. A ideia é que tu vai trazer, vai sobrepartilhar um bem que ele foi... Tem punições, né? Que eu vou tratar depois com vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero fazer aqui. Estão ouvindo uma música? Não. Não, música nenhuma. Estão ouvindo música? Não. Não entendi, é para ouvir a música? Era para ouvir uma música. Tem uma música, pessoal. Quando eu falo de sobrepartilha, tem uma, não sei, deve dar aqui, deve ser alguma coisa, né, que tem que configurar, que coloquei no YouTube. Tem uma música do João de Almeida Neto, você conhece esse compositor? Gaúcho, né? Ele é advogado. E tem uma música que ele fala. Tem uma música que ele fala que é a música é Nova Trilha. Deixa eu ver se eu consigo. João de Almeida Neto. Vou colocar ao menos a letra aqui para vocês um pedacinho. Só um segundo. Tá, vou colocar aqui no chat. Vocês conhecem essa música ou não? Um dia... Ah, não, vou cantar aqui, né, pessoal? Por favor. Vocês vão me deixar aí, né? Não, canta, professora. Vai que a gente pega no refrão, continua junto. Continua. Olha, você não conhece a música? Ó, quem coloca pra nós aí, tá ouvindo assim? Os mapas que risquei, balança e ponta de alaga, estão nas folhas dos livros que a memória não apaga. Estão nas folhas dos livros que a memória não apaga. Um dia deixei o campo, porque o campo
deixou. No pasto perdi o rastro que o vento norte apagou. Morador dos corredores, deixei pra trás horizontes, herdei a fome das filas e a quincha lua das pontes. Herdei a fome das filas e a quincha lua das pontes. Já para Então, continuar? deixa ali, ó. É o próximo, pode deixar ali. Volto a querência para cortar sesmaria e um novo canto da terra cantarei nas correrias, desgarrados boias frias encontrarei nova trilha e os direitos sonegados virão uma sobrepartilha. E os direitos sonegados virão a sobrepartilha. Dia deixei o campo, curti o campo. E aí, pessoal? Nunca me esqueci, né, do nome da ação aí. Então, esse nosso gaúcho, né, João de Almeida Neto, então ele é advogado, né? E aí, então, não sei se tem muito contexto ali, o que vocês acham? Eu coloquei no chat ali Advogado e gremista, né? Então, e aí, então, eu nunca mais me esqueci. Você terem uma ideia como essas coisas assim marcam, né? Isso aqui quem colocou foi um professor meu, pessoal. Eu tenho 39 anos, certo? Eu me formei com 20. Eu me formei muito nova. 20 anos estava formada. Eu entrei com 16, fiz 5 anos, 20 anos. Então, ou seja, 39, eu tenho quase 20 anos de formada. Vou fazer agora, esse ano. 20 anos de formada, certo? 20 anos. Então, olhem só, eu me lembro disso aqui, foi uma aula que um professor nos deu, né? Ele colocou essa música, eu nunca mais me esqueci, eu podia me esquecer de outras ações cabíveis, mas eu nunca mais me esqueci que quando houver um bem sonegado, vai vir a sobrepartilha. Esta é a ação, então, que tu pede para partilhar, né? Partilhar o bem. Claro, hoje em dia nós temos outras formas, assim, eu acho que a cultura de vocês, o nível de vocês de conhecimento é muito maior do que eu tinha nos meus últimos semestres, não tínhamos o acesso que vocês têm, né? Porque hoje até com português tu me consegue, assim, associar, eu era uma jovem, enfim, né? Mas nunca mais me esqueci, então eu me lembro, eu nunca me esqueço, né? Que um dos temas da prova dele, então, que tinha que responder a falhos sobre a ação, né, cabível no caso de sonegados, sobre a partilha. Né? Tudo certo? Quem que perguntou ali do esquecido foi o Paulo, do bem esquecido? Fui eu. Ah, isso aí, Paulo. Então, né, a gente vai ver mais pra frente, tem lá pra frente do sonegado. Tem punições para quem sonega, não, coisa não fica assim, né? Não, e só para comentar com vocês da sonegação, os bens sonegados, com imóvel é bem mais complicado, né? Mas esse processo que eu tenho bem antigo já faz uns 8 anos, antigo, é de joias, né? Joias, porque joias é brabo, né, pessoal? Se tu não tem ali colocado, alguns têm uma organização e tem inclusive seguro, mas nesse caso não tinha nada. Então, simplesmente os bens sumiram. Na hora de fazer ali, inventário, aquele monte de joias, né, que se tinha, eles desapareceram, né? Então, aí se descobriu depois do inventário que foi feito, e aí não foi só isso que desapareceu, né? Mas um dos casos, aí com joias é mais fácil de esconder. E, de novo, o juiz não vai ser catando. Tem que a pessoa lá e os herdeiros, né, se tiver uma disputa, trazer e achar que alguma coisa foi escondida e pedir uma varredura e sei lá. Mas é tudo meio assim, né? Acobertado, assim, né? Tem um herdeiro que de repente nem sabe, os outros herdeiros sabem, mas estão quietos. Aí fica por isso mesmo, fica por
por isso mesmo. Certo? Deixa eu voltar aqui para o nosso caso. Tu estava lendo esse aqui, tu ia ler, Ana Lisa? Tu pode ler para nós? 1813. Ah, não, peraí, só um minutinho, deixa eu dividir a tela. Aí. Consegue ler para nós, Ana Lisa? Uhum. Leitora oficial, né? Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Pode ler tudo, professora. Tá. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Muito obrigada. Interessante isso, né, pessoal? Porque vamos pensar assim, o herdeiro tá para receber uma herança, né? Tá, porque uma pessoa morreu, então ele tem lá uma probabilidade de receber bastante dinheiro, vamos pensar grande, né? Receber uma grana boa. Só que esse herdeiro, o pessoal está pensando em renunciar, ele deve para Deus e todo mundo esse herdeiro. João morreu, né? Vamos dizer então a Maria lá. A Maria deve, pessoal, para Deus e todo mundo. Ela está pensando assim, eu não vou aceitar essa herança, porque eu aceitando herança vai vir esse monte de credor que eu estou devendo para Deus e todo mundo, eles vão atrás de mim para me cobrar a dívida. Então eu vou renunciar. Então olha que interessante. Esta renúncia é um ato que prejudica credores. Então, o que neste caso poderão os credores? O credor, pessoal, olha que interessante, aceita, o credor não tem nada a ver com a família do pessoal lá, mas ele se mete no meio do inventário, olhem só, e se habilita, né, conta a história, obviamente, do que aconteceu, e pede com a autorização do juiz para que aceite em nome de quem renunciou, né? Esses bens não vão para ele, esses bens, no caso, eles vão ser usados para pagar os credores da pessoa, né, que acabou não aceitando. E aí, digamos que sobrou alguma coisa, sobrou lá 500 mil reais, paga essas dívidas, sobrou 500 mil. Como não dá para aceitar em parte, renunciar em parte, não é? Então, o que acontece? Essa pessoa renunciou, né? Os credores foram lá, pegaram, aceitaram na parte para que possa, então, as dívidas serem pagas, e depois o resto que sobrou vai para quem? Para os outros herdeiros. Não vai para aquela pessoa. Por quê? Porque ela tinha renunciado. Professora, era uma coisa que eu ia te perguntar. Claro. Como é que fica a questão ali da pessoa, do credor, identificar a sucessão? Porque quando a pessoa morre, passa diretamente, aparece ali a sucessão do fulano, né? Quando ele consulta a sucessão, vai aparecer o nome dos herdeiros, no caso. Se essa pessoa renunciar antes mesmo do credor ter conhecimento dessa possível herança, o nome dele sai do nome da sucessão ou não? Não, na verdade é assim, Ana Lisa, em termos práticos, esse artigo não tem uma grande aplicação, porque é uma ideia de que esses credores, eles têm que estar ligados. A ideia do direito civil com relação a patrimônio, com relação à cobrança, é mais ou menos assim, é contigo, ninguém faz nada por ti. Então, esse credor tem que ficar ligado, digamos, o pai do fulano, então, a Maria me deve, o pai da Maria morreu, ela vai receber alguma coisa. Em geral, as pessoas não renunciam, né? Não é muito comum. Mas digamos que ela renunciou, então vai lá, se habilita, no caso, no inventário para que possa aceitar. Ninguém avisa ele, ninguém vai atrás dele, não é? Então, é ele que tem que tomar toda aí enfim, as possibilidades jurídicas para tentar cobrar e tentar usar o 1813. É aquela história, né? Direito não socorre os que dormem. E é difícil, né? Em termos práticos, assim, a gente não consegue vivenciar e pensar numa situação. Confesso que eu nunca vi isso, gente. Mas, enfim, é possível, né? Mas mesmo anunciando meu nome, vai constar ainda na sucessão? A herança. Se tu pensar no processo, né? Vamos pensar num processo, vai estar. Sim, tu não vai ser excluída no sentido de que tu não era herdeira. Tu era uma herdeira, mas tu não quis aceitar aquela herança. Então, em termos práticos, assim, o teu nome não vai estar. O nome da pessoa que renuncia não vai estar no formal de partilha, não vai ter um pedaço, uma prestação de herança para ti, um bem específico, porque tu renunciou.
mas tu como herdeira, ao menos nos momentos iniciais do processo, vai constar lá. Essa é a ideia. Certo, pessoal? Aqui já a petição de herança, que é uma outra ideia. Então, aqui, olhem só. Vocês sabem que eu levei um mini puxão de orelha, porque parece que as minhas aulas estão muito compridas, no sentido de eu não parar um pouco. E tem que parar um pouco, né? Concordam ou não? Acho que sim, né? Então, eu tô tentando... Sim. Sim, eu vou falando. Sim, Sim, professor, sim. Tá, entendi. Já entendi. Então, olha só, pessoal. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui tem uma pergunta de OAB, segunda fase, certo? Eu queria que vocês fizessem a questão, vou dar 10 minutos, tentem fazer a questão, e aí depois a gente volta e eu corrijo. Então, não copiem, aliás, não copiem no sentido de que não vão na internet buscar a resposta, tentem vocês fazer. Uma questão de OAB, segunda fase, de um assunto que nós conhecemos. Tá bom? Então, umas 9 e pouquinho, 9 e 5, assim. Combinado, pessoal? Beleza. Tá, e outra coisa, peraí, deixa eu só voltar antes de... Deixa eu só falar aqui. Outra coisa, é uma questão de OAB, certo? Quando eu respondo questão de OAB segunda fase, então eu preciso responder, isso eu queria que vocês fizessem. Não tem que me entregar nada, uma atividade em aula. Mas eu queria que vocês fizessem o seguinte, ó, A, né? E tentem A e depois a B. Não pode só colocar um artigo, não pode só colocar um artigo do tipo, artigo tal. Não. A ideia de uma questão de OAB, uma questão de segunda fase, é exatamente como uma questão discursiva, né? Uma questão subjetiva. Então, vocês não podem simplesmente chegar ali e colocar que, no caso, né, sim, artigo tal. Não. Também a OAB não quer saber, pessoal, de um textão. Né? Não quer saber. Em geral, as perguntas de segunda fase, elas são respondidas com 3 linhas. 3 linhas, né? Uma que outra, um pouco mais, pouco menos, mas via de regra umas 3 linhas ali, certo? Então, sim, fulano de tal pode fazer isso, de acordo com o artigo tal, né? Pode, né? Pergunta aí que fazem. B, né? A mesma coisa, de acordo com o artigo tal, é possível sim fazer tal coisa, já que Paulo, Maria, enfim, tentem colocar a questão naquilo ali já um treininho nosso para a OAB, pessoal, que vocês logo vão enfrentar. Então, a questão de OAB, repito, não pode ser textão, que eles não querem saber, não tem pontuação maior por isso, mas também não pode ser só menção ao artigo, sem que tu tenha essa intersecção entre o enunciado e a legislação. Então, 2, 3 linhas resolve a situação de vocês, né? Porque na hora de correção eles vão pegar assim, ó, foi artigo tal, menção, pá. Sim ou não, né? Que a resposta, sim, pá, pontuação integral. Mas tem que ter aquilo ali, só colocar o artigo, etc., realmente não dá. Combinado? Essa questão é de segunda fase? Uma questão de segunda fase. É tipo uma atividadezinha, um trabalhinho? Não, é uma atividade em aula, certo? Então, aqui ela, deixa eu colocar ela no... Vocês têm lá no AVA também, ela, pessoal? Para quem já viu o AVA. Eu achei que a gente ia debater ela, mas é para fazer escrito. Sim, a gente vai... Não, olha só. Eu vou dar uns minutos para vocês fazerem, tá? E aí depois a gente retorna e debate e vem a resposta. Mas eu quero que vocês façam, cada um aí da sua casa, tentem responder individualmente a questão. Segunda fase, você usa a legislação, certo? Vocês podem usar a lei. Então, e aí daqui a pouco eu volto para que a gente corrija. Combinado? Certo. Pequena atividade para quebrar. Falando, né, pessoal? Então tá, daqui a pouquinho. Vamos voltar 9h10, pode ser? Pode. 9h10. 15 minutinhos, então. Ah, mas façam, hein, pessoal? Tentem ver, é uma questãozinha boa para nós.
E aí, gente, estão por aí? Sim. Sim, professora. E aí, o que vocês acham da... Eu vou voltar aqui, então, né, para nossa atividade. O que vocês acham? Então, aqui eu só uma... peraí. Para variar, eu coloco... Só um segundo, pessoal. Dividir a tela. Então, olhem só. Eu não sei se vocês já viram assim, as questões, as provas do OAB. De novo, quanto mais a gente vai avançando no conteúdo, mais eu vou trazendo, né? Tudo que a gente tiver de OAB, concurso também. Mas o legal de OAB é que são casos bem práticos, né? Então, a gente consegue verificar a aplicação na prática. Então, o que nós temos aqui, eu queria mostrar a vocês que as questões de OAB, elas valem 1,25. Então, dependendo de qual área que vocês escolhem, não é? Então, pode ser tributário, você sabe, né? Tributário, penal, civil, trabalhista, administrativo, constitucional e empresarial. Então, dependendo de qual área vocês escolhem, e aqui escolhemos civil, né? Porque a questão é uma questão de civil. Então, mas aí qualquer das áreas, a forma da prova ela é sempre a mesma. São 4 questões, as 4 questões, cada uma delas vale 1,25. Então, esse é o valor que se tem aqui, 1,25. E depois tem uma peça que vale 5. Né? Então, eles vão dar um problema ali para vocês e você tem que fazer, tem que verificar qual que é a peça correta e a partir daí fazer à mão ali, escrever, então, esta peça processual, certo? Então, isso é a prova da OAB e tem que tirar 6 para passar. Então, esse é né, para que tu consiga a aprovação. Então, aqui nós temos uma questão. Tá por aí, Mona Lisa, quer ler para nós? Tô sim. Tá a fim de ler? Não tô te explorando, hein? Capaz. Lê para nós. Deixa eu só tirar aqui para eu poder enxergar direitinho. Aqui. Marco Antônio, solteiro, maior e capaz, resolve lavrar testamento público a fim de dispor sobre seus bens. Tendo em vista que os seus únicos herdeiros são seus 2 filhos maiores e capazes, Júlio e Joel, ambos solteiros e sem filhos, e considerando-se que o patrimônio de Marco Antônio corresponde a 2 imóveis de igual valor, 2 automóveis de igual valor e R$100.000 em depósito bancário. Ele assim dispõe sobre seus bens no testamento. Deixa para Júlio um imóvel, um automóvel e metade do montante depositado na conta bancária, e de igual sorte para Joel um imóvel, um automóvel e a outra metade do montante depositado na conta bancária. Logo após ter ciência da lavratura do testamento público por seu pai, Júlio decide imediatamente lavrar a escritura pública por meio da qual renuncia expressamente apenas ao automóvel, aceitando receber o imóvel, bem como metade do montante depositado em conta bancária. Para tanto, afirma Júlio que há diversas multas por infrações de trânsito e bens e dívidas de impostos em relação ao automóvel, razão pela qual não lhe interessa herdar esse bem. Tomando conhecimento da lavratura da escritura pública de renúncia por Júlio, Marco Antônio e Joel decidem consultar um advogado. Na condição de advogado ou consultor, por Marco Antônio e Joel, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. A. Poderia Júlio renunciar à herança no momento por ele escolhido? Tá, pode ser até aí, Mandalisa. Obrigada. Então, olha só, pessoal, o que nós temos aqui né, eu comentei essa questão com vocês, não comentei numa aula presencial. Será que não? Eu não trouxe a questão, mas eu dei de exemplo. Então, olha só, tem o Marco Antônio, né? E aí tem 2 filhos, Júlio e Joel. A gente sabe que ali tem a legítima, tem a parte disponível, mas digamos assim, ainda que ainda que a gente não soubesse, assim, né? Não aprendemos, a gente vai aprofundar isso mais para frente também, mas digamos que, no caso, nada disso tivesse sido visto. O que nós temos aqui? Que cada um ficou exatamente com 50%, não ficaram? Uhum. Sim. Olha só, né? Olha só, 2 imóveis de igual valor.
2 automóveis de igual valor e 100 mil, tá? Então, cada um ficou exatamente com a metade, então não tem nada de errado disso, tá? Beleza. Só que vejam, o Marco Antônio, que é o pai, então ele fez um testamento. Um testamento, pessoal, o testamento que nós não vimos ainda, mas que não tem relevância para nossa questão aqui, mas o testamento a pessoa pode mudar amanhã, né? Eu sei que a minha sogra já mudou o testamento dela umas 300 vezes, pessoal. Cada vez que ela briga com um dos filhos ou faz uma coisa ali que... Minha sogra é inglesa, né, você sabe? Eu sei. Então, e aqui no Brasil também. Eles podem mudar o testamento, as pessoas, quem fizer testamento, a qualquer tempo. Eu posso fazer um hoje, amanhã já não quero mais, né? Por quê? Porque o testamento, ele só vai ter eficácia quando a pessoa morre. Então, antes disso, né, a pessoa pode mudar, pode rasgar, pode fazer, claro, dentro das limitações legais. Então, o Marco Antônio fez um testamento, só que esse testamento só vai ter eficácia quando ele morrer. Agora, um dos filhos apressadinho, que no caso é o Júlio, soube o testamento é público, pessoal. Alguns testamentos que não são, mas esse pode todo mundo, né? Pode o pai dele ter contado para ele, não é segredo. Segredo é só coisa de novela ou testamento cerrado que a gente vai trabalhar também. Mas fora isso, né, a pessoa sabe como é que é a divisão, etc. Então ele ficou sabendo e decidiu também ir num tabelionato, fez uma escritura pública na qual ele aceitava umas coisas boas e renunciava ao carro, porque o carro estava todo furado ali, né, cheio de dívidas, não sei o que lá. Tá, muito bem. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é a B. O que vocês responderam na B, pessoal? 1808. 1808. Aí, como é uma pergunta de OAB, você tem que colocar 1808 caput. Olha só, Caput? a resposta. O caput é a cabeça do artigo ali. Olha, porque tem parágrafos, né? Sim. 1808. Então, tem o caput, tem que ser colocado. Sim, deixa eu escrever aqui. 1808. Sim. Mas não basta só, né, pessoal? Tem que falar assim, ó, olha a pergunta. Poderia Júlio renunciar? Oi, o que ia falar? É que não pode, ele tem que renunciar num todo, não parte. Exatamente, isso. Então, teria que responder assim, ó. Não, Júlio não poderia renunciar somente ao automóvel, já que, de acordo com o artigo 1808 caput do Código Civil, a renúncia, né, não se renuncia em parte. Né? E deu. 2 linhas já responde aquilo ali. Acertamos, pessoal? Sim. Sim? Todo mundo acertou? Sim. Acertou, Sim. Betânia? Sim. Cadê a outra Betânia, hein? Vocês sabem dela? Não falei com ela hoje, professor. Não falou? Também não sei. Tá. Mas enfim, tá, então essa barbada. E na verdade, nessa prova de OAB, pessoal, meio que todo mundo acertou essa B, até porque, lembro vocês, essa é outra colocação, na segunda fase, tu pode usar o teu código. Então, tu vai lá em sucessões, não é algo tão fácil assim, né? As provas da OAB são complicadas, pessoal. Mas enfim, esta B, tu ia lá e estava bem claro, tá? Só que muita gente errou a B. Será que vocês serão... A B ou A? Perdão, muita gente errou a A. Poderia a Júlia renunciar à herança neste momento? Pois E aí? é. Não. Eu coloquei que não. Ele podia renunciar a herança toda, né? Não, acho que... Tá, mas essa é a pergunta da B. Depois de aberta a sucessão, não é qualquer momento. Não teve nem abertura de sucessão. Tá bem que eu coloquei. Tá bem faceiro, Marco Antônio. Ele não tá pode bem dispor de patrimônio vivo. Perfeito. Quem que falou isso aí? Eu, Marcel. Marcel, isso aí, perfeito. E é um artigo, pessoal. Aí que muita gente errou, porque é um artigo meio que não tem nada a ver com sucessões, é um artigo de contratos. Artigo 426 do Código Civil. Alguém quer ler para nós? Espera que eu abro aqui. Bom, ele é bem curtinho. Não pode expor, não pode ser objeto de contrato e herança de pessoa viva. Porque não existe. Não existe. Não existe herança de pessoa viva. Só quando a pessoa morre, ela morrendo,
se abre a sucessão e aí Ou então doação, né? Mas daí não tem nada a ver com herança. assim, Não, doação é outra outra coisa. Mas aqui ele fez um testamento, ele não doou para Sim, ninguém. sim. Né? Um testamento que só teria eficácia após, portanto, a morte dele. Uhum. Então, essa questão para verem como as provas da OAB tem que ter muito cuidado, pessoal. Porque, de novo, o que o pessoal fez? Né? Quem não sabia a resposta, eles ficaram folheando toda a parte de sucessões, etc., ver se tu encontra alguma coisa e não. Na parte de contratos, que não pode ser objeto de um contrato, isso aqui é uma ideia de um negócio jurídico, ir lá no tabelionato fazer isso, herança de pessoa viva. Foi o raciocínio que eu utilizei, de como é que ele vai dispor de um patrimônio que nem é dele ainda. Exatamente. Amanhã o Marco Antônio podia gastar tudo. E aí vão lá abrir o testamento, deixo não sei o que lá, tá, mas cadê? Ah, pois não tem. Né? Mas deixei. Então, para verem como, na verdade, nós temos aqui uma circunstância em que isso Ou mesmo acontece caso muito. de dívida também, né, professora? Pode ser que ele tenha dívidas, ele não pode dispor também da herança. Exatamente, isso aí, Marcelo, bem lembrado. Digamos que ele deixou tudo para os filhos e coisa e tal. Mas aí, quando ele morre, antes de ser dividido, ali a primeira coisa é que tem que se pagar as dívidas dele. E ficam sem nada. Então, não poderia, né, enfim, o Júlio renunciar, portanto, à herança de pessoa viva, de acordo com 426. Só que, assim, as provas de OAB, pessoal, todas elas têm que ter a fundamentação de vocês e o artigo. Aqui tem que ter a fundamentação e o artigo. Não adianta só saber a fundamentação. Tu vai ter uma pontuação, 0,10, sei lá, né? Depois tem ali os espelhos, né, que trazem o padrão de resposta com a pontuação. Então, falei a resposta certa, vou ter um 0,10. Mas não falei o artigo, aí não vou ter a outra pontuação. Então, não adianta tu saber a resposta se tu não sabe o artigo e vice-versa. Nesse caso é o 426 e algum outro? Eu achei que eu tava no... Não tô? Tava aqui? Ah, sim, eu tô, não tô? Aqui, ó. Aqui é o 426. Estão no slide vendo, pessoal? Aqui tá o 426, ó, da A. E a B é o 1808 caput. Tem que falar 1808 caput do Código Civil. Pode ser, né, um processo civil, pode ser lei do inquilinato, tem que expressar para eles o que é. Prof, eu fiquei com uma dúvida aqui. Claro. Não teria ali uma confusão, uma mistura entre a legítima e a testamentária? Porque os dois seriam já legítimos dele. Ele colocou tudo num bolo de testamento. Mas isso pode, Mona Lisa. Isso ele só quis. Na verdade, assim, o testamento dele é meio inútil. Porque, na verdade, digamos que ele não tivesse deixado o testamento, ainda assim iria 50% para cada um. O que ele quis, na verdade, com o testamento colocar foi exatamente qual bem. Então, um apartamento para ti, um apartamento para ti, um carro para ti, um carro para ti. Mas isso pode ser feito. O testamento não é só para colocar disponível. Pode colocar tudo ali para deixar bem certinho, né? Que é o que se chama de planejamento sucessório. Então, quando morre, é assim que vai ser. Entendi. É porque, tipo, na minha cabeça, eles seriam os legítimos, claro, né? Então, tipo, metade desse patrimônio seria dividido por legítima e outra metade por testamento. Sim, tá. Mas se quiser, o Marco Antônio, que é o pai, ele pode colocar toda a divisão de bens, que é o que, em geral, as pessoas fazem. Quando fazem o testamento, elas colocam tudo. Em geral, né? Colocam tudo. E assim vão ser os bens divididos. E aí já colocou o que era para cada um. Se não tivesse colocado, cada um ficaria com 50%. 50% não é um bem específico. No testamento, tu pode colocar um bem específico. Entendi. Que a gente vai ver. Mas, assim, o testamento em si, para esse assunto, não teria é meio que um pano de fundo, assim. Ele não tem uma relevância, né? A relevância é tu saber do 426 e saber do 1808. E aí, pessoal, acertaram? Sim. Sim. As duas, sejam sinceros. Sim. Sim? Mas viram o 426? Acertaram o 426? Não, só o 426 que eu não vi. É uma coisa. O artigo também... eu não sabia, mas eu já tinha visto mais ou menos essa questão em algum outro lugar, na prática. 426 eu coloquei o 1784. Eu também.
recomendação de que só se abre a sessão quando ele morre. Aí, como Tá. ele não morreu... E isso tu poderia colocar, Fernanda, né? Isso. Tu poderia colocar a Fernanda como complementação. Então, o que a OAB, digamos que numa correção de OAB, eles não queriam saber, digamos que tu só colocou esse artigo, certo? E tu não colocou o 426, tu não ia pontuar. Então, tu pode colocar o 4.2, porque tem, quando eles trazem o padrão de respostas, tem que ter aquele artigo que eles querem, não adianta. Né? Então, se tu não tiver colocado, com relação ao artigo, tu não iria pontuar. Então, tu tem que ter aquilo ali. E aí, o outro caso, né, é colocar 426 e 1784 que tu colocou. Aí não tem problema, que tiver a mais para complementar teu raciocínio, tudo bem. Mas, em termos de tu não colocar o 426, não dá. Tudo certo, pessoal? Então tá, acho que chega, né? Sim, O que vocês acham? Então, acho que deu por hoje. E aí, o Leonardo... olha só que sacanagem. Não é porque foi legal a aula, é porque vai acabar, né? Ele colocou... Ai, gente. Então tá, então vou fazer mais assim, vou colocar mais, né, atividades aí que a gente consiga exercitar, mas de novo, assim que eu for avançando na matéria, eu posso trazer mais questões para vocês também, né, que a gente consiga exercitar. Tudo tranquilo? Tem que te enviar as respostas ou não precisa? Não precisa nada. Tá, não e precisa. as avaliações vão funcionar como? Eu não sei ainda, eu assim, quase certo que a primeira avaliação vai ser um trabalho, certo? Eu não vou fazer ainda a prova, porque estamos em adaptação, ainda sei que muitos de vocês também, né? A turma de vocês não, pessoal, mas algumas turmas têm bastante dificuldade ainda de acesso, né? Então, não é fácil assim para todo mundo. Então, eu acho, me permitindo, minha coordenadora, vou falar com ela, certo? A primeira vai ser uma avaliação, e aí, se for, nós tivermos lá que a gente volta presencial, né? Eu acho que a segunda vai ser uma avaliação. Mas não tá certo ainda, eu tô ainda vendo, enfim, o que seria melhor, né? Mas naquela data ali, a princípio vai ser aquela data, certo, pessoal? Que tá ali a 26, uma coisa assim, né? De abril, por aí. Profi, Oi, Douglas. eu tenho alguns outros professores, né, que eles estão fazendo assim, cada encontro lá eles postam uma tarefa, né? E aí a gente tem feito isso e eles vão pontuando. Sim, eu tô fazendo nas minhas outras também. Vale um ponto da média. O que eu vejo, assim, como se fosse as provas, assim, daí eles vão dando vencimento no conteúdo e, ao mesmo tempo, fica comprovado que o aluno foi testado sobre aquele conteúdo e aprendeu, vamos dizer assim, né? Acho que... Não, é bem importante. Eu tô tendo um cuidado, assim, também, pessoal, porque teve muita reclamação das atividades, né? Então, tem muitas pessoas que continuam trabalhando, então tem que ter um cuidado. Então, eu vou postar, mas não vão ser todas as aulas, vão ser algumas aulas, para que a gente consiga também essa flexibilização, né? Porque É porque a gente tem um trabalho agora para entregar dia 13? A data? Eu não. Não? Eu não, mas vai ter. Então, eu vou postando. Eu não sei ainda como que vão ser as notas de vocês calculadas, pessoal. Eu tô vendo, assim, a gente tá, né, andando, assim, e eu tô vendo. Mas, sim, vou postar isso aí, Douglas, né? Nas minhas outras turmas já postei em todas, acho que na de vocês que eu não postei ainda, porque eu não quero sobrecarregar vocês, que eu sei que para alguns é mais fácil, mas para outros nem tanto, né? Então, tem gente que está com bastante a fazer, assim, então eu estou tentando, né, dar uma... Os professores, daqui a pouco, a gente tem um grupo, daqui a pouco os que estão dando muita atividade estão se acalmando um pouquinho, daí eu vou dar a minha atividade, né? A gente vai indo aí, certo? Mas não se preocupem, vai ser... E fora que nós somos uma turma pequena, né, pessoal? Então, eu também estou vendo o interesse de vocês, estou vendo, assim, né... estão compreendendo ou não, mas vai ter sim coisas no AVA, porque também a pontuação de vocês depende, a comprovação é do que nós temos lá no AVA também. Não se preocupe. Professora, a senhora até colocou lá, tem sim, dia 13 de abril, referente ao enunciado da jornada 267. Outro, né? Tá, dia 13 de abril. Aí, ó, Douglas. Mas o que seria isso? Até peço desculpa, realmente. Eu também lembrava também. Tem mesmo, verdade. Tá, obrigada, Marcelo. Desculpa, Marcelo.
Não, capaz. Não, cara. Obrigado, Marcelo, por arrumar mais uma. Não, cara, é que se tu não olha o teu calendário, Thiago, eu tenho que te lembrar todas as aulas. Valeu, porque tu é um Marcelo, cara que pelo esquece. Oráculo. Não, te agradeço. Tu é um cara que tá sempre atualizado. Tá, então eu também não me lembrava, pessoal. Então eu tô tentando não colocar em todas. Tem uma das minhas, acho que obrigações, eu não coloquei nenhuma atividade. E a propósito, pra ti, Thiago, são 60 linhas, tá? Não é assim, eu tava quase 70 já, né, cara? Mas eu vou ter até o cara, meu. Então tá, ó, Douglas. E aí a gente vai fazendo avaliações a partir disso aí também, não se preocupe. Mas daí ele pergunta, professora, esse que a senhora deixou agora pro dia 13, ele é correspondente à pontuação também? É o que o Não, vai Douglas ter estava falando? assim, ó, tudo que vocês postarem vai ter alguma pontuação. Eu não sei quanto de pontuação, mas tudo que for postado vai ser usado na avaliação, certo? Eu não determinei ainda quanto, eu tô refazendo o plano, né? Eu tô vendo, enfim, né? Vai que daqui a pouco a gente volte, né, pessoal? Então eu tô indo meio devagar, assim, para verificar, enfim, não quero planejar um semestre em cima das aulas, a gente está indo, mas tudo que vocês postarem vai ter avaliação, certo? Tem lá, no AVA, tem lá para colocar nota, vai ter avaliação. Olha ali, Thiago, filhota. Apareceu, veio assistir, veio aqui que eu tanto faço no celular. Oi? Oi. Então tá, gente, bom descanso, boa Páscoa para vocês, né? Para vocês também. Pra todo mundo. Igualmente. Seja generoso, né? Se passar, né, por nós, hein? E até a próxima. Qualquer dúvida aí, vocês sabem onde me encontrar. Temos o WhatsApp ali. Beijo. Sim. Boa noite. Até mais, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Tchau.